graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que nos acompanham. Este é o canal Rádio Evangélica Galileia. Essa é a lição de número 8. Paulo, o discipulador de vidas, comentarista pastor Elienay Cabral. Hoje estaremos estudando sobre discipulado e integração, duas matérias de evangelismo e missões muito importantes para a igreja de hoje. E teremos uma aula teórica intercalada com estratégias práticas sobre discipulado e integração que você pode aplicar na sua vida ou na sua igreja. Eu sou o pastor Osmar Praz, professor de Escola Bíblica Dominical, professor voluntário do Núcleo Teológico da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Procuramos nesta videoaula servir os alunos e professores e demais interessados com subsídios para a Escola Bíblica Dominical. Por isso estudamos, pesquisamos, oramos e gravamos no esforço de te ajudar melhor. Os meus pastores são pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Costa Júnior e o pastor na igreja em que congrego, Assembleia de Deus de Vila Fátima, São Paulo, pastor Leslie Marinhos. Glória a Deus! Te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu clique no gostei, a comentar algo na descrição do vídeo, como o seu nome, o estado onde você mora, a cidade onde você nasceu. Você pode compartilhar também com a sua igreja. Orem por nós para sempre melhorarmos este trabalho, a fim de abençoar a sua vida. Estas ações ajudam a crescer o canal e você estará sempre ajudando outras pessoas que têm necessidade deste mesmo conteúdo. Estaremos muito agradecidos em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe e uma ótima aula para você. Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2021. CPAD, Adultos, tema do trimestre. O apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Esta é a lição de número 8. Paulo, o discipulador de vidas, comentarista pastor Elienay Cabral. O nosso texto áureo, e Paulo tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos 15, do 40 ao 41. Verdade prática. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Leitura bíblica em classe encontra-se em Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47, capítulo 20, do 1 ao 4. Paulo e o discipulado bíblico. Tópico 1, conforme o comentarista pastor Elienay Cabral. O discipulado bíblico. Subtópico 1. Meu irmão e irmã em Cristo Jesus. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião do seu aparecimento e despedida. Após o Pentecostes, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, vemos claramente que as Escrituras ou a doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa de discipulado da Igreja de Cristo. Assim, aonde Paulo fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitar a Cristo. Paulo, o discipulador. Subtópico 2. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente, conforme lemos em Gálatas capítulo 1, do versículo 15 ao 17. Paulo sabia do desafio ao defender o nome de Jesus diante dos judeus. Ao longo das suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. Há doutrina no discipulado, mas há também prática coerente com a doutrina. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Conhecer de maneira teórica apenas não basta para isso. A formação cristã deve apresentar uma integração entre a doutrina e a prática de vida cristã. A metodologia de Paulo para o discipulado. Subtópico 3.
Querido irmã e salvos em Cristo, o primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o Evangelho e, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja e, ao plantá-la, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para firmar os passos dos novos convertidos. Como seu ministério envolvia itinerância, ele ia de um lado a outro, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e logo deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Você poderá ver mais em Atos 3, de 1 a 4, capítulo 15, 39 e 40. Em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram muito o trabalho do apóstolo Paulo. Por exemplo, Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila e Priscila e outros mais. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo Paulo mantinha uma relação de comunhão, uma relação de amizade com eles e os seus cooperadores. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas na fé, que amem o Senhor e a sua igreja e ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. E damos glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo, pois a sua vida será uma bênção para muitos novos convertidos, que se tornarão servos de Cristo Jesus. Glória a Deus. A Escola Bíblica Dominical e o Discipulado Cristão. Conforme a irmã Eva de Melo Costa. Meu irmão e irmã em Cristo Jesus, Jesus cumprir o seu ministério terreno, vencer a morte e estava prestes a retornar aos céus. A sua missão redentora consumara-se. Os evangelhos nos relatam 3 intensos anos ministeriais de milagres, de pregações, de ensinamentos. Seus apóstolos já estavam habilitados à continuação da obra por ele iniciada. Ensinava-lhes muitas coisas, como lemos em Marcos 4:2. E Mateus finaliza o seu evangelho com as palavras imperativas de Jesus. Portanto, ide e ensinai, como lemos em Mateus 28:39. Era a vez dos discípulos agora aplicarem os ensinamentos adquiridos de Jesus Cristo. Essa determinação transcende os dias apostólicos, enriquecendo a Igreja de Cristo. É imprescindível para os dias atuais e há de ser dinâmica até que se dê o arrebatamento da Igreja. Sabemos que o Brasil é um dos maiores celeiros evangelísticos do mundo. Ano após ano, milhares de pessoas são alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo através dos púlpitos das igrejas, através das cruzadas evangelísticas, através dos programas radiofônicos, através dos programas televisivos e, especialmente, através do eficaz evangelismo pessoal. O corpo a corpo, nas casas, nas ruas, nas escolas, as igrejas traçam metas a uma voz, proclamam a evangelização. É o ID de Cristo em ação. Somos, sem sombra de dúvida, bons evangelistas, bons pregadores, bons ganhadores de almas, lançamos bem as redes ao mar e quando as puxamos, vemos que estão abarrotadas de peixes de todas as espécies e tamanhos. É uma bela pescaria todos os anos, glória a Deus. Aliás, toda boa pescaria é feita em alto mar, ou seja, além dos portões e dos muros da igreja. Agora, falando de discipular, amado irmão e irmã em Cristo Jesus, essas vidas preciosas deverão ser trazidas para o cuidado devido. É o discipulado. Chegamos até mesmo a computar nomes, endereços, para dados estatísticos que hão de compor os relatórios mensais ou anuais da igreja. Feito isso, dizemos, missão cumprida, e paramos por aí. Entretanto, há lugar para muito mais na casa de Deus. E a segunda parte do mandamento, e o ensinai. Será que o nosso grande anseio em levar vidas preciosas aos pés do Senhor Jesus não deveria ser acompanhado de maior preocupação em manter o precioso resultado obtido? Não seria o caso de ultrapassarmos os limites das fronteiras daquele sublime momento de uma decisão, acompanhando e cuidando o novo convertido? Certamente, depois da conversão, o próximo passo é o discipulado. Para sempre Deus seja louvado na sua vida,
porque você é um instrumento de fortalecimento espiritual para novos crentes em Cristo Jesus. Glória a Deus. O discipulado e a missão integral de pregar e de ensinar. Conforme o comentarista pastor Ielenay Cabral, no tópico 2. A pregação, o ponto de partida, no subtópico 1. Querido irmão, irmã e salvos em Cristo Jesus. Pregar o Evangelho é o meio que o Espírito Santo leva pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com seriedade, intensidade e ousadia. A Igreja de Cristo se expandiu assim. Ela tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos. E como vimos anteriormente, nada pode substituir a dimensão proclamatória da Igreja de Cristo na Terra. Para isso ela foi revestida do poder do Espírito Santo, para cumprir a missão conforme escrito em Atos capítulo 1, do versículo 4 ao 8. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, plantaram igreja nas aldeias, plantaram igreja nas cidades. Aonde eles tinham oportunidade, eles plantavam uma igreja. E a igreja se multiplicava dia após dia, como está escrito em Atos 2 e 47. O ensino, fazer discípulos, no subtópico 2. Meu irmão e irmã em Cristo Jesus, discipulado começa quando pessoas aceitam Jesus como Salvador das suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá frutos. Não foi assim que aconteceu no dia de Pentecostes? Pedro se levantou dentre as 120 pessoas cheias do Espírito Santo e começou a pregar com autoridade sobre quem era Jesus Cristo, conforme lemos em Atos 2, do versículo 14 ao 35. Resultado: quase 3.000 pessoas se converteram de acordo com Atos 2 e 41. E agora, o que fazer com essas pessoas? Ensinar, ensinar e ensinar. Os apóstolos entenderam que deviam discipular esses recém-convertidos com a doutrina que receberam de Cristo, como lemos em Atos 2, 42 a 47. Ao longo do seu ministério, o apóstolo observou rigorosamente esse princípio e o aplicava nas vidas das pessoas que ele alcançava. Pregações e ensino, no subtópico 3 agora. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo, mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia, da palavra de Deus. Por isso que as reuniões de escola bíblica dominical, os cultos de ensino da palavra, são instrumentos importantes para forjar o caráter, formar caráter, para o crescimento do caráter cristão e formar pessoas para trabalhar para Cristo. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, que imitem a Cristo em suas vidas. Essa é uma das nobres missões da Igreja de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus te chamou para dar alimento espiritual aos novos crentes em Cristo Jesus, que amanhã serão discípulos, amanhã serão pregadores da palavra e amanhã serão ensinadores da palavra de Jesus. Glória a Deus. A Escola Bíblica Dominical e o Discipulado Cristão, conforme a irmã Eva de Melo Costa. Querido irmão e irmã e salvos em Cristo, falaremos um pouco sobre integração. Integração é a conservação do novo convertido na casa do Senhor. Há que se valorizar o imediato momento pós-evangelismo, como útil exercício da integração, aquele abraço amigo, trazer as pessoas para a casa do Senhor. Mas o que é integrar se não complementar, introduzir, ou seja, levar o recém-convertido a fazer parte da Igreja de Cristo, tornando esta o seu novo lar espiritual. O passo mais importante o pecador já deu. Ele fez-se ciente da sua condição pecaminosa, levantou-se em direção à liberdade que há em Cristo Jesus, que ele agora confessa ser o seu Salvador. Houve mudança de vida, pela pregação do Evangelho, Jesus proporcionou-lhe essa alteração no seu antigo modo de vida.
Isso significa que há bebês espirituais na casa do Senhor. E quem lhes dispensará cuidados? A continuação dessa longa e preciosa jornada dependerá de como eles serão conduzidos em seus primeiros passos na fé. Dispensa-lhes a primeira atenção aqueles que o geraram na fé, aqueles que o convidaram a vir na igreja, aqueles que lhe pregaram o evangelho, aqueles que o levaram à igreja e, consequentemente, aos pés da cruz. Como ficará aquele que, levado pelo extremo das suas necessidades espirituais ou mesmo materiais, muitas vezes amargando solidão, medo, tristeza, adentra a igreja, sem convite de ninguém, sem ninguém o trazer, entrou porque o Espírito Santo lhe conduziu? Não podemos deixá-lo sós, devemos dar atenção especial. Meu irmão e irmã em Cristo Jesus, vai-se necessário o apoio da igreja discipuladora através dos seus membros treinados para isso. E o momento do envolvimento, da integração, que bem pode ter o seu começo com um simpático cumprimento de boas-vindas, ou sentar-se ao seu lado, proporcionando-lhe condições de cantar e acompanhar a leitura bíblica, e após a mensagem, convidá-lo a render-se aos pés de Jesus, se tal ocorrer, já saudá-lo com a gloriosa paz do Senhor, pois ele já é uma nova criatura. É hora de criar condições, um ambiente para a sua integração. O seu novo caminhar será bem mais seguro, no meio de amigos sinceros, que só querem o seu bem-estar, o que lhe proporcionará uma identificação com a sua nova família em Cristo. Esse lugar é a igreja que ele escolheu para servir a Jesus. Ele necessita de atenção especial, capaz de promover em seu viver a graça e o conhecimento no Filho de Deus. Isso é tão importante quanto levar a pessoa aos pés do Senhor. Precisa agora de cuidados. Isso é integração. A integração, ela deve ter um início imediato, logo após o pecador aceitar Jesus como Salvador. O discipulado deve ter o seu início no momento seguinte à rendição do pecador a Cristo. A formação de discípulos se faz necessária a fim de torná-los árvores frondosas, frutíferas. Integrar e discipular após o resultado evangelístico é a perfeita trilogia que promove o crescimento da igreja. Os discipuladores bem treinados darão discípulos fortes e, consequentemente, uma igreja crescente. Se há novos convertidos, é porque a igreja está crescendo. E se a igreja está crescendo, é porque Deus permitiu que novos convertidos adentrassem a igreja. Evangelismo e integração é o mesmo que filhos gerando filhos. Querido irmão e irmã, e salvos em Cristo Jesus, a igreja é a única responsável pelo seu próprio crescimento. Para isso é necessário empreender esforços, investimentos físicos, financeiros também. Esta não é uma tarefa fácil, tampouco é atraente ou lucrativa. Pelo contrário, demanda treinamento, demanda tempo, demanda dedicação, demanda oração, demanda renúncia e recursos humanos, físicos, financeiros e um exclusivo exercício de amor. Glória ao nome santo de Jesus Cristo, porque você faz parte dos chamados e escolhidos para dar frutos para o reino de Deus. Glória a Deus. A escola bíblica dominical e o discipulado cristão, ainda conforme a irmã Eva de Melo Costa. Falemos agora sobre o discipulador. Meu irmão e irmã em Cristo, você é um importante agente integrador do novo crente à igreja. Necessariamente deve ser um salvo convicto, com experiências espirituais, de formar e poder auxiliar o novo crente em questões também espirituais. Seu correto proceder social e devocional deve transmitir convicção que demonstre ser pessoa cumpridora de suas obrigações, dentro e fora da igreja. Ou seja, que vive o que ensina, que vive o que prega. A responsabilidade, a constância, a fidelidade, a liderança, a pontualidade, a assiduidade, a paciência e a disciplina são virtudes que influenciam positivamente os seus liderados. Todo o seu viver deve estar sob o senhorio de Cristo. Some-se a isso o conhecimento das Escrituras, sem o qual será inapto e desqualificado para discipular. É preciso aprender para poder ensinar. Vamos pensar agora sobre as estratégias do discipulado, do evangelismo, da integração.
Como manter o novo convertido na casa do Senhor? Não existe receita pré-elaborada, mas destacamos estratégias que, bem usadas, trarão excelentes resultados. Em primeiro lugar, o amor evidenciado é a chave mestra que abre as portas do discipulado desde o primeiro momento. É bom sentir-se amado na casa do Senhor. Aliás, amar não é favor nenhum, pelo contrário, é o nosso dever maior, segundo a palavra do Senhor. A visita ao lar do novo convertido também é importante e imprescindível. Amado irmão e irmã em Cristo Jesus, é nessa atitude que demonstramos o interesse da igreja em mantê-lo congregacionalmente, fazendo-o sentir-se valorizado. Deve ser integrado a grupos já existentes na igreja que poderão ajudá-lo no exercício da fé. Deve ser conduzido a uma vida de oração. Deve ser orientado a amar a igreja e conscientizado de que ali é a casa de Deus, é a casa de louvor, é a casa de oração, lugar de adoração, e que os dízimos e ofertas são destinados à manutenção da obra do Senhor, à manutenção da obra evangelística e da obra missionária. Deve ser realçado o valor da pessoa do pastor como anjo da igreja, ungido do Senhor, levantado por Deus para a sua orientação espiritual e doutrinária, a quem se deve obediência, respeito e honra, como lemos em Hebreus 13 e 17. Ao novo convertido deve ser ensinado frutificar e gerar outras ovelhas para o reino de Deus. Se você orar, Jesus Cristo te encherá do Espírito Santo para dar sabedoria para realizar a obra de Deus. Glória ao nome santo de Jesus Cristo, porque certamente se você faz parte da casa do Senhor, com certeza o Senhor já deve ter colocado uma semente no seu coração. Há uma chama no seu coração que arde pela evolução espiritual, crescimento espiritual dos novos convertidos na casa do Senhor. Glória a Deus. O discipulado com pessoas de outras culturas. Voltamos aos comentários do pastor Ielenay Cabral no tópico 3. A pregação para os seus irmãos, conforme o subtópico 1. Querido irmão e irmã e salvos em Cristo, no livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, eles pregavam nas sinagogas e os judeus recebiam a palavra. Outros, porém, a rejeitavam. Os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés, com o fenômeno da conversão entre os gentios, se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus hebreus, que não admitiam comunhão com os gentios, e judeus também helênicos, que eram nascidos fora de Israel e às vezes tinham mãe gentia e pai judeu, ou mãe judia e pai gentio, conforme o exemplo de Timóteo, como vemos em Atos 6, de 1 a 6. O derramamento do Espírito na casa de Cornélio, que era gentio, o batismo em águas dele e da sua família, causou desconfiança dos judeus cristãos, conforme você vê em Atos 10, 44 a 48. E o Concílio de Jerusalém precisou reunir-se para deliberar sobre a aceitação dos gentios na igreja, de maioria formada por judeus cristãos. O evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que estava crescendo, para a igreja que crescia. A expansão para os gentios. Continuando no subtópico 2. Meu irmão e irmã em Cristo, a igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era promessa de Cristo registrada em Atos 1 e 8. Os apóstolos seriam testemunhas de Cristo, não só em Jerusalém, mas passariam por Judeia e Samaria para chegar aos confins da terra. Por isso nosso Senhor levantou um homem tenaz e valente, separado para ser apóstolo dos gentios, como você poderá ver em Atos 9, de 1 a 9, capítulo 26, do 14 ao 18. O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. O discipulado numa cultura diferente, conforme o subtópico 3. Amado irmão e irmã em Cristo Jesus, o ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, às pessoas que vêm de religiões diversas
e também de costumes variados, na maioria das vezes incompatíveis com o evangelho que pregamos. Como Paulo, aprendemos que a proporção que absorvemos o evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus, de acordo com Filipenses 4, 8 e 9, Colossenses 3 e 2 e 1 Coríntios 10 e 31. Portanto, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, em Zacarias 4 e 6. Que Deus abençoe e guarde a você e a sua família, e todos aqueles que são levantados por Deus para a formação dos novos convertidos, para a pregação do Evangelho ao mundo e para discipular essas pessoas que adentram a igreja. Glória a Deus! Você é um vaso escolhido por Deus para fazer essa tão nobre tarefa. A Escola Bíblica Dominical e o Discipulado Cristão, conforme a irmã Eva de Melo Costa. A Escola Dominical é o departamento indicado para esse fim de discipulado e de integração. Meu irmão e irmã em Cristo ali receberá os novos convertidos, ensinamentos em todos os rudimentos da fé. Ele vai entrar no processo de aprendizado e desenvolvimento onde terá a compreensão, entre outras, da necessidade. Ele aprenderá a amar e cultuar a Deus, caminhar com alegria para a casa do Senhor, manusear bem a palavra de Deus. Certamente ele passará e se interessar em conhecer mais detalhadamente a Bíblia, a palavra de Deus. Aprenderá a amá-la, a desfrutar do seu alimento diariamente. Caso contrário, crescerá fraco e será presa fácil dos ventos e das falsas doutrinas. Ser e fazer parte do corpo de Cristo, através do batismo nas águas, buscar também o poder do alto, através do qual será vitorioso contra as ciladas do inimigo. Nessa escola tão singular, as doutrinas e princípios bíblicos serão um genuíno leite espiritual que tanto eles precisam. O discipulado será ministrado como um curso compacto que lhe dará a visão do todo. Ele vai amar essa escola e nela ele vai adquirir consistência espiritual e maturidade espiritual, de forma que procurará prosseguir conhecendo o Senhor, como escrito em Hebreus capítulo 5 e versículo 13. Uma boa preparação discipular imuniza o novo convertido contra heresias e fanatismo, uma vez que saberá qual é a fonte da verdade. Ele saberá também qual é o conceito principal da palavra de Deus, que é amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. O discipulando, ele deve aprender o ABC da palavra. Amado irmão e irmã em Cristo Jesus, imaginemos um aluno do ensino fundamental de uma escola secular tendo que assistir às aulas de uma classe de nível universitário. Como ele entenderá assuntos tão elevados à sua maturidade intelectual? Da mesma forma, um neófito ou um novo crente não entenderá relevantes assuntos espirituais se não passar pelo ABC da palavra de Deus, o princípio da palavra de Deus. Por isso, classe de obreiros não será ideal para novos crentes, com pouca ou nenhuma profundidade no conhecimento bíblico. A escola dominical, através do discipulado, o auxiliará nesse trânsito. A distinção desse aprendizado faz-se necessária devido ao seu conteúdo programático, acessível ao nível espiritual do principiante. Ele é um iniciante nas coisas espirituais e só com o tempo e no momento certo aprenderá e compreenderá as doutrinas básicas sobre Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, Igreja, anjos, pecados, salvação, ceia do Senhor, batismo nas águas. No currículo normal das classes já existentes, muitas vezes a lição do trimestre vem tratando de assuntos profundos e difíceis até mesmo para os que se dizem maduros na fé. O que dizer, por exemplo, dos assuntos escatológicos? Daí a necessidade de uma classe à parte para assistir os novos na fé. Temos em Barnabé o exemplo típico de integrador e discipulador, quando tão bem posicionou Paulo entre os apóstolos. O apóstolo Paulo, por sua vez, posicionou a Timóteo e Filemão. Querido irmão e irmã, e salvo em Cristo Jesus, também não podemos deixar de mencionar a feliz atuação de Filipe, o evangelista,
quando socorreu o eunuco da rainha de Candace, esclarecendo-lhe sobre as escrituras sagradas. Seu ensinamento foi tão eficaz que resultou na formação de um discípulo convicto, como lemos em Atos 8, de 26 a 38. Sob a orientação do Espírito Santo, a igreja, através da escola dominical, deve empreender atuação no sentido de criar a classe dos novos convertidos, e se ela já existir, aperfeiçoá-la, de forma a contribuir para o seu crescimento quantitativo, em quantidade, e qualitativo, em qualidade. Assim estaremos cumprindo não apenas o ID, mas também o ensinai que Jesus determinou. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado e engrandecido o nome santo do Senhor na sua vida, pela sua chamada e vocação do santo ministério da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus pela sua vida. As bênçãos do discipulado do site Curso para Líderes Potenciais. Curso Líder e Potenciais.blogspot.com. Colheita mais produtiva. Além da semeadura, o lavrador toma todas as medidas para que a colheita seja mais produtiva. Crentes enraizados. É uma bênção do discipulado. É assim que ele produzirá crentes com raízes profundas que subsistirão com firmeza aos ventos da tempestade. Também redução do número de desviados e ainda avivamento permanente. Avivamento é a vida dinâmica da igreja em crescimento, no poder do Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo, fruto do Espírito Santo e dons espirituais. Também obreiros bem preparados. Sabe-se que os melhores obreiros são os que receberam boa formação quando novos crentes e frequentaram a escola bíblica dominical. Se queremos obreiros dedicados amanhã, discipulemos hoje os novos convertidos. E ainda antídoto contra as heresias. Muitos crentes acabam presas das heresias porque não conhecem os fundamentos da fé. Não estão preparados para responder com mansidão acerca da sua esperança. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. E agora, o que produz a falta de discipulado? Do mesmo site, cursolíderpotenciais.blogspot.com. Em primeiro lugar, aumento do número de desviados. É óbvio que um bebê, se não for alimentado, ele morre. Ninguém jamais conseguiu alterar esta lei biológica. É assim que muitos tratam os novos crentes. Não lhes dão alimento espiritual, por isso morrem na fé. Segundo, crentes enfraquecidos. Há muitos em nosso meio que não sabem a razão da sua fé. Quando confrontados, afirmam que a igreja proíbe ou o pastor não deixa, sendo que é a palavra de Deus que nos ensina. Outra coisa, presas fáceis das heresias. Se não tem como explicar as razões de sua fé, como poderão fazer frente às heresias? Infelizmente, muitos crentes têm sido tragados pelas seitas falsas por não terem sido bem ensinados na fé. Quarto, obreiros inconsequentes. A desnutrição na infância se reflete por toda a vida, mesmo que na juventude sejam tomadas medidas para suprir as deficiências. Crentes antigos e mal formados tiveram origem na falta de discipulado. Por isso continuarão agindo como crianças na fé, sempre dependendo de leite. Daí obreiros neófitos, daí obreiros inconsequentes, daí obreiros fanáticos, daí obreiros desleixados. Para tudo isso daí é apenas um passo. Igrejas sem paixão pelas almas. Esgota-se o interesse pela salvação das almas e o avivamento morre. Devemos orar e pedir graça para que cada um de nós possamos fazer parte deste abençoado trabalho de evangelismo, discipulado e integração de novas almas para Jesus Cristo. Quando nos dedicamos a evangelizar, quando nos dedicamos a discipular e quando nos dedicamos a integrar os novos crentes, filhos de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estarão conosco nos ajudando, se alegrando pelo sucesso do reino de Deus. Esse é motivo de darmos muitos glória a Deus.
Glória a Deus por terminarmos mais essa videoaula. A próxima aula é a lição 9, Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula em nome de Jesus Cristo. Nosso objetivo é te ajudar, servindo cada vez melhor na obra do Senhor. Se você gostou do conteúdo, então nos ajude a crescer este canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, a deixar o seu clique no gostei, a comentar algo na descrição do vídeo, como o seu nome, a sua cidade, o seu estado, e a compartilhar com a sua igreja também. Estas ações ajudam a crescer o canal e você estará ajudando outras pessoas que se interessam por este mesmo conteúdo, e ficaremos eternamente agradecidos em nome de Jesus. Te aguardo aqui na Rádio Evangélica Galileia. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. E até lá, se Deus assim permitir.